Estamos começando mais um Papo de Professor. Eu sou o professor Tom, estou com meus companheiros aqui, professor Canudo, Oba! professor Gustavo, Salve. e hoje a gente está recebendo as meninas aqui. Fale um pouco de vocês, meninas. Pode começar, Amanda. Posso? O T de Tainá sempre fica por último, então... O bom que tem edição, que vai cortar esse silêncio assim. Fala um pouco aí, meninas. Esse silêncio, 10 segundos. Pode falar, você, Amanda. Uma ficou com medo da outra falar em cima. E por O Gustavo deve estar ali. Puta que pariu, vou ter que cortar de novo. Eu vou deixar tudo assim. Vai fica deixar engraçado. tudo, ele é preguiçoso. Essa parada ele não tira, não, ele acha que é engraçado. Eu acho que é Ah, isso, é pra mostrar o clima descontraído. Tudo bem. Descontração mesmo. Eu tô Mas aqui. lá, agora deixa a Amanda falar. Tá. Meu nome é Amanda, eu sou de Miranda, interior de Mato Grosso do Sul. Sou formada em matemática pelo campus de Aquidauana, da UFMS. Já atuei dando aula no ensino fundamental e na EJA como professora de matemática. E a minha pesquisa de mestrado foi com vídeos, mas vídeos produzidos por crianças. E agora no doutorado também trabalho com imagens, né, com vídeo. E é isso, sou aluna de doutorado em educação matemática. Bom, gente, meu nome é Tainá. Eu sou formada em licenciatura em matemática na UFMS no campus de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Mas eu moro em Andradina, interior de São Paulo. Minha cidade fica bem próxima de Três Lagoas. E aí eu fiz a minha graduação viajando todos os dias para lá. Agora eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Educação Matemática da UFMS de Campo Grande. E eu sempre gostei muito de tecnologias. Também sou gamer. Então, é isso. É isso, tamo junto, Amanda. É isso. É isso. Fechadão com os gamers. Isso, hoje a gente tá aqui para falar de produção e edição de conteúdos digitais aí, que é um tema que ficou bem alto agora durante a pandemia. Acho que não é nenhuma novidade, eu acho que, quer dizer, é uma novidade para os professores, mas ter o contato com aulas gravadas e editadas é uma coisa que se tornou bem comum com o YouTube, né? Quem não assistiu uma videoaula para dar uma complementada naquele conteúdo, para tirar uma dúvida, para ver uma aula que perdeu. Então é algo que a gente já está familiarizado e teve que se aperfeiçoar agora em tempos de pandemia. A diferença é que agora a gente teve que começar a produzir. A gente estava com um papel contrário. Antes a gente era os telespectadores, né? O pessoal que assistia. E agora a gente começou a produzir, né? Vocês tiveram que produzir muito nas aulas online. Eu precisei porque meus itinerários formativos eram online, mas não eram síncronos. Eram só momentos assíncronos. Então o único jeito de eu falar, me comunicar com os alunos era por meio de vídeo. Então eu tive que produzir, quer dizer, ainda produzo bastante aula online, no formato de vídeo. Eu tenho que estar sempre fazendo esse material. Como é que foi essa experiência para vocês? Durante acho que umas 2 semanas eu gravei aula, mas depois disso foi tudo online desde 2020 para cá. Abril mais ou menos para cá foi tudo aula online ao vivo ou aula presencial com transmissão ao vivo para quem estava em casa. Você sente muita diferença de quando você está gravando o vídeo para disponibilizar para os alunos e quando você vai dar aula online? Porque você usa os mesmos meios, né? Você precisa de uma webcam, acho que você usa mesa digitalizadora. Que programa você usou para gravar? Como foi essa experiência, a diferença entre esses dois momentos? Cara, eu acho que quando eu gravei, eu cheguei a usar aquele Loom, mas era todo bugado, tava dando um monte de problema. Tinha um monte de gente, inclusive, que tava com os problemas para gravar com ele. E aí eu abandonei, mas era basicamente a mesma coisa. Eu usava o Meet durante uma época, dava aula com mesa digitalizadora, filmando com a webcam aqui. E só, depois do Meet a gente usou, na real, eu tô usando o Teams agora em uma da escola, que é da Microsoft. Lá. Microsoft Aqui a minha experiência foi assim,
Eu estava no final da graduação, no último ano, e aí veio a pandemia. Eu tinha vontade de concorrer ao processo seletivo do mestrado, mas eu tinha 10 alunos particulares que eu já vinha acompanhando há 3 anos, e era uma galerinha que eu atendia a domicílio. Então, quando veio a pandemia, alguns dos alunos, eu parei o atendimento, porque eles já apresentavam dificuldade para adaptar com o EAD da escola. Então, o aluno ele estava com dificuldade do EAD da escola e vinha um professor particular também EAD. Né? E eu fiquei com medo de dar aula presencial. E aí, de 10 alunos, acabou que reduziu para 3 alunos. E eu não tinha mesa digitalizadora, eu não tinha nenhum mouse, nem nada. E aí, com esses 3 alunos, eu continuei dando aula particular. E eu dava aula no Paint. E eu comprei um mouse pela internet, mas por conta dos Correios, que também parou, né, naquela época, lá no início da pandemia, o meu mouse demorou, assim, quase um mês para chegar. E eu comprei, tipo, na Submarino, sabe? Não era nenhum outro site, assim. E eu dava aula no Paint, transmitindo a aula pelo Google Meet. E o meu pai, ele também construiu uma gambiarra, que eu colocava meu celular assim, até o mouse chegar, ele colocava meu celular pendurado, filmando a minha mão. Então eu entrava em uma conta do Meet pelo celular e a outra conta pelo computador, e aí o aluno via. Eu comprei um canetão preto de lousa, de quadro branco, mas porque o canetão ele era grosso, né, assim, espesso, então o aluno conseguia enxergar melhor do que se eu escrevesse no lápis, assim, filmando o meu celular. Então eu tive essa experiência, e no EAD não foi na escola, mas foi continuando o trabalho, né, dando aula para esses alunos. Isso. Em Gambiarra tem o Tom, que é especialista, porque ele também fez umas aulas gravadas, ele usou um método mais ou menos parecido. Conta pra gente como é que foi. Tem mais gente fazendo isso aí que o Tom fez. Foi isso mesmo. A gente fez uma gambiarra e quando saiu a pandemia, né? A escola que eu estou, era a mesma ainda, eles deixaram os professores decidir, naqueles primeiros 15 dias, deixaram os professores e as professoras decidirem se eles iam fazer aulas síncronas ou assíncronas. Aí, eu com a esperança de que ia durar só 15 dias, eu falei, vou fazer só assíncrona, porque eu sei que para ser síncrona eu precisava de mais ferramentas. Eu não tinha ferramenta. Meu computador na época era um computador ruim, também não tinha mouse, eu tava também ruim das pernas ali com o equipamento. E aí eu falei, vou fazer tudo assíncrono. E aí não voltamos, né? Precisei dar algum jeito. E aí eu não tinha mesa digitalizadora e não tinha... A webcam era a mesma do notebook, né? Não era uma webcam que qualidade um pouco melhor. Você consegue mexer também, você consegue posicionar ela de maneiras diferentes. A webcam é muito injetada do notebook. Aí o que eu fiz? Eu coloquei umas caixas, no começo era caixa de sapato, assim, os dois lados alto e uma tampa de vidro, assim, em cima, e o celular em cima da tampa de vidro filmando. Aí filmava e eu usava papel sulfite mesmo, numa prancheta e canetinhas coloridas para ficar destacando, e ia resolvendo problemas, alguns exercícios de tarefa com eles. E às vezes até começava, assim, introdução de conteúdo ali, aqueles conteúdos mais conceituais, eu fazia ali usando esse método. Aqui a gambiarra foi cano de PVC com uma tampinha de energia e aquele elástico de amarrar dinheiro. Aí eu colocava o celular em cima da tampinha de energia e passava o elástico para o celular não cair. Mas às vezes no meio da aula eu batia o meu braço e plum, caía e já virava. E fora o áudio, né? Porque como eu estava filmando pelo celular e estava online pelo computador, então às vezes dava aquele chiado do barulho. Mas você fazia isso ao vivo, né? Para ter o ao vivo, ao né? vivo, ao vivo. O que me salvou um pouco... Eu tinha o poder da edição ainda no meu. Ah, sim. Porque aí eu gravava, errava, eu já continuava dali mesmo.
Ou as Aham. primeiras gravações que a gente tem bastante tique. Falava né a cada fim de frase, Nossa, né. sim. Nossa, eu ficava no certo. Certo? Ah, Certo? mas até hoje ainda tem um desses aí por aí. Sim, Cara, com mas certeza. era só porque você fala e ninguém responde. Você precisa de alguma. Não sei, era Isso. automático. Você quer criar um Ah, gatilho certo? ali, né? De. Aham. Pra Gat... dizer que acabou a frase, tá ligado? E o que me Ô, Tainá, salvou. Oi, Amanda. deixa eu te perguntar, porque eu tinha um aluno particular ano passado, porque eu tava com disciplina ainda do doutorado e peguei um aluno aleatório, mas eu não fiz aula particular com ele na pandemia, porque a mãe dele pensou assim, ele não vai se adaptar, né? Eu acho que é também porque ele já tinha aula EAD na escola, né? Acho que ela não queria que ele ficasse mais um tempo na frente do computador. E Uhum. como que foi? Seus alunos se adaptaram assim? Tipo, você sentiu que Então, teve resultado? Porque é tanto sacrifício, né? sim, dos 10 alunos, 3 permaneceram, né? Então, primeiro veio um baque na vida financeira, porque no momento que precisava comprar mais equipamentos para melhorar, eu perdi muitos alunos. E os que ficaram eram alunos assim que a família tinha mais aquele envolvimento com o aluno, aquela preocupação. O aluno também já tinha aquele interesse de continuar aquela preocupação de porque eu tô online, eu vou ter dificuldade, então eu preciso ter esse professor particular para me auxiliar. E esses 3 que continuaram, uma conseguiu passar no vestibular, tá fazendo medicina agora esse ano. O outro aluno, ele também conseguiu fechar o ano assim, bem no ano passado, né? Porque agora, por conta da bolsa, eu não continuei os atendimentos. Mas até o ano passado, assim, a gente teve um momento em que eu tive que me acostumar com a nova forma de ensinar. Eles também, mas até o final do ano eu senti que a gente já estava assim, melhor adaptado no sentido de eu acostumada com os aplicativos que eu estava usando e eles também. E a gente conseguiu manter uma comunicação a partir dos aplicativos também que a gente ia escolhendo, sabe? Então a gente foi aprendendo juntos, assim. E foi bacana a experiência porque eles se permitiram, eu me permiti e foi Então, indo. esse foi o momento que não deu tempo de ter quando mudou para a pandemia, que foi de ouvir os alunos, de você criar assim, não, que aplicativo é melhor, por onde a gente vai se comunicar. Foi meio, isso aqui é o que tem, vai ser assim agora, é o que dá para fazer. Eu acho que quando você faz esse acompanhamento, da mais individual, particular, que você tem muito mais Sim, liberdade para escolher esse tipo de coisa. Eu lembro até que quando começou a sim. pandemia, o Canudo tentou emplacar o Discord nas aulas online da escola dele, mas aí o limite de participantes não permitia ser utilizado. Deu Exato. Sim, uma pena. Sugeri lá, ia ficar muito bom, porque a gente tava usando. A gente usou o Zoom também, mas tava tendo um problema, tipo, o Meet. Acho que o Zoom no começo foi o primeiro que a gente usou, mas ele tinha uma limitação de 40 minutos por reunião. Que é o Meet tá assim agora também. Quem não tem a conta Isso, institucional é 1 hora só. exato. E aí eu tinha sugerido o Discord, montei servidor, até pedi ajuda pra você, né, Gustavo? E a gente fez junto lá, deu um trabalhão. Exato, deu um trampo lá pra fazer, fizemos de todas as turmas, aí chegou lá, não dava, porque não dá, o limite de pessoas não suportava o tamanho das turmas. Mas Aí, eu acho que é excelente para turmas de pós-graduação, que são pequenas aí, se a turma é mestrado, pequena, doutorado, eu deixo minha recomendação. Mas eu só acho que gostosinho demais. nesse E para ponto de. grupos de estudo também, né? Acho que se você vai criar pequenos grupos de estudo, já dá para usar Não, é também. excelente também para grupos. Mas nesse ponto de gambiarra, eu acho que se a gente perguntar para cada professor aí como foi, cada um vai ter uma história diferente para Com contar de certeza. como foi a sua gambiarra no EAD. Acho que Teve, gambiarras salvaram teve, vidas aí. teve bastante gente que Isso. comprou lousinha branca e filmava a lousinha. Ah. Teve Esse uma professora que eu vi que ela escrevia, ela lá da escola que eu dou aula, ela escrevia no azulejo, assim, da cozinha dela, com canetão, Nossa. e filmava. E ela dava aula, desenhava, porque é a educação infantil, né? Ela dava uma aula, uns vídeos, assim, bem bacanas. Foi bem assim. A professora que eu tô acompanhando na minha pesquisa do doutorado, que a minha pesquisa é na educação infantil, né? Ah, E aí eu lembro que o primeiro dia que eu cheguei lá, eu já achei ela gravando vídeos, produzindo vídeos. E aí, nossa, imagina você fazer. Eu achei engraçado porque no primeiro dia que eu fui, ela tava contando uma história, fazendo um vídeo
para contar a história de uma baleia que tinha ficado encalhada com a tempestade lá. E aí ela levou um raio-x, e aí na hora que chegou a trovoada, ela chacoalhava o raio-x pra sair o barulho do trovão, assim, no vídeo, sabe? Nossa, cara, sonoplasta, né? Parabéns. Sonoplasta. Muitos A recursos. galera da educação infantil foi além, mano. Nossa, Foi E além. aí ela falou que ela mostrou foto, né? Ela montou um estúdio de gravação na beirada do guarda-roupa dela, assim, pra ela poder produzir os vídeos para as crianças, né? Porque não tem como fazer Meet na educação infantil. Então ela só se comunicava com eles por vídeo, né? E aí ela falou que essencial, assim, pra ela, o que ajudou muito ela foi sempre ela fazer um roteirinho dos vídeos. Porque ela começava a gravar e aí ela tinha que parar e aí ela não lembrava de onde ela tinha parado, não lembrava o que ela tinha que fazer. E aí ela disse que depois que ela começou a fazer roteiro para produzir os vídeos assim, ajudou muito ela, né? E aí nos roteiros que ela foi incrementando, que ela ia levar o raio-x para fazer barulho de trovão, ela montava roupas para aparecer. O quanto essa professora merece, tipo assim, de hora planejamento, né? Porque a gente tem hora em sala de aula e hora planejamento. Ela poder fazer isso bem feito. Às vezes, tem alguns casos que não, né? Complicado. E agora, na pandemia, ficou mais insalubre nossas horas de planejamento, porque a gente está fazendo essas horas de planejamento em casa, junto com vários outros serviços, né? Isso fica difícil separar o tempo do trabalho e o tempo de casa. Você tá gravando, aí vai fazer comida, aí volta, aí cuida da Eles têm que criança. falar que meio que todo tempo é tempo, toda hora é hora, entendeu? A coordenação quer falar com você. Depois isso mudou, assim, mas teve uma época que era mensagem 10 da noite, 11 da noite, fim de semana, era qualquer hora, era hora de falar alguma coisa da escola. Essa é uma dificuldade que eu tô tendo de separar o tempo. Tem uma semana inteira que eu tô sonhando todo dia que eu tô trabalhando com alguma coisa. Fazendo planejamento, tô pensando aula. Não, mas o que eu queria falar é legal. Esses dias eu tive um pesadelo que eu acordei com um guri falando, professor, qual que é o conteúdo da prova? Qual é o conteúdo da prova? Eu acordei assim e falei, mano, a minha companheira relata direto que eu tô dando bronca de sala de aula. Você não fez a tarefa de novo? Dormindo, falando. Não, mas reflexos da pandemia. Mas uma coisa que eu acho legal a gente ver é que do professor. Tanto o ensino presencial não, a aula síncrona, né, a aula ao vivo online e o vídeo, ambos oferecem potencialidades diferentes. Porque no vídeo é isso, é legal, você pode editar, você pode corrigir seu erro, você pode colocar efeitos sonoros, você pode colocar pós-produção, você pode adicionar coisas depois. Só que você perde um momento ali de estar conversando com o aluno, de estar tendo diálogo, de estar tirando a dúvida dele em tempo real. A Amanda comentou aí da professora que faz roteiro e, honestamente, é uma coisa que eu devo nos meus vídeos, porque eu só ligo a câmera e começo a falar a respeito do que eu tenho que falar. Eu, no máximo, preparo os slides que eu vou usar na aula e vou comentando os tópicos, mas eu não faço nenhum roteiro, eu nem edito depois, coisa que eu deveria fazer. E eu, assim como o Canuto, sou um dos professores privilegiados que sofreu um pouco menos, porque a gente já tem um bom equipamento, eu tenho um microfone de mesa de alta qualidade, eu tenho uma boa webcam, eu tenho uma mesa digitalizadora, eu tenho uma iluminação. Então, para mim, gravar as aulas e fazer as aulas ao vivo não foi tão difícil na questão de material. Não precisei me virar, fazer gambiarra. Foi difícil, claro, na questão de adaptar o conteúdo, os métodos. Tanto eu como o Canudo, a gente veio da comunidade gamer, então a gente estava familiarizado com algumas ferramentas de transmissão online, né? Que seria o Stream Elements OBS, que aí para você fazer aulas gravadas, ele é excelente, porque tem como você montar uma interface, então você coloca a sua webcam num cantinho, você coloca o que você quer transmitir no outro, aí você pode pôr a mesa digitalizadora e dividir a tela, então tem muitas opções. Então, para gravação, para quem faz esse conteúdo no PC, é muito bom, mas a minha sorte foi essa, porque se eu dependesse, por exemplo, do celular para trabalhar, eu tava ferrado, porque eu não sei fazer nada no celular. Eu só uso meu celular para conectar o web WhatsApp e usar pelo PC. Porque a única coisa que eu sei que tem no celular é o Khan Scanner, que meus alunos usam para mandar atividade em PDF. A professora da educação infantil lá que eu acompanho, ela faz tudo no celular. Sou uma negação, por isso que eu quis convidar uma especialista em celular aqui para contar pra gente o que dá para fazer usando celular, porque eu não tenho ideia. Eu só usei PC. Mas só fazendo um gancho, eu acho que assim, a pandemia ela veio para potencializar dificuldades que já existiam na sociedade, né? Na questão de inclusão digital, formação dos professores, e também
do acesso, né, à rede e tudo mais. E foi um momento que tanto nós quanto os nossos alunos, né, a gente não teve tempo para se preparar e cada um foi tentando se superar de uma forma. Então, quem só tinha o celular era aquilo e tinha que se virar, então produziu. E hoje, assim, um ano após a pandemia, a gente observa que os relatos não são tanto na direção do eu não sei transmitir uma aula. Os relatos são como que eu mantenho a interatividade com os meus alunos, né? E quais foram as opções que vocês usaram? O que vocês fizeram para manter essa interatividade? Eu rebolei, hein? Falar a verdade. Eu até comento assim com os meus amigos fora da sala de aula, com os professores, né? E o primeiro ano de pandemia passado, eu acabei até descuidando um pouco de mim para investir no trampo, mesmo com todas essas dificuldades de gravação, que eu usei várias gambiarras para fazer vídeo e tal, mas eu acho que sempre pensando, né, na interatividade. Nunca foi assim, sob pressão. Por mais que haja muita cobrança, na minha instituição, principalmente, havia bastante cobrança para sempre ser proativo nas produções diferentes e tal. Mas eu rebolei. Eu fiz usei o Padlet uma vez, que é um mural digital. E aí eu criei um Padlet e eu criei ele em formato de linha do tempo. E a cada espaçamento ali eu acrescentava uma gravação de áudio. Eu chamei de podcast na época, né? E era uma gravação de áudio que era 5 minutos, assim. Mas era um áudio direcionado. Os estudantes, um dos únicos materiais, assim, recursos que eles tinham era a internet uma vez por dia, porque um turno, né, só, porque no outro turno ele divide com o irmão. Então, tinha que ser algo curto e que pudesse aproveitar outros materiais que eles tinham físico, que era o livro didático. Então, era uma gravação de áudio de eu dando dicas de leitura lá dentro do livro didático, ou de interpretação, ou de entender aquela continha que aparecia, porque o exemplo vem resolvido, mas o estudante tinha dificuldade na leitura, né? O estudante do 6º ano passado, a última vez que ele estava na escola foi no 5º ano, né? Evidentemente. Porque o 6º ele ficou só o primeiro mês ali, nem chegou. Ainda muito novinho, acostumado a ter tudo explicadinho, bonitinho, né? Isso. Até os mais velhos é difícil aprender, tipo, lendo livro. Então, eu rebolei, fiz bastante, e todas essas produções, mesmo passando por todas essas dificuldades, assim, de material, né, não tendo tanto material quanto o Gustavo, hoje eu tenho, né? Graças até a influência com o Gustavo e com o Canudo, que eles já eram mais tecnológicos, foram me dando essas dicas. E aí, mas tudo isso foi sempre pensando na interatividade com os estudantes. E eu percebo que é um sentimento triste, assim, de hoje em dia, porque parece que o acompanhamento dos estudantes hoje é menor do que quando a gente saiu da escola, um ano e meio atrás, em março de 2020. Os estudantes acompanham menos, assim, eles estão mais desanimados, mais cansados, mais exaustos, talvez menos esperançosos. Agora que eles estão começando a vacinar, talvez aumente um pouco mais a esperança deles, mas eles estão cansados, assim, da aula, porque a gente manteve uma aula síncrona o tempo inteiro. Era 40 horas a aula para eles, né? Todo dia. Aí diminuiu, viu que não dá. Diminuiu 40 horas a aula, mas a nossa aula diminuiu, não era mais 50 minutos. Então, isso é o que o pessoal faz agora no mestrado também. As aulas são 4 horas, né? As aulas são das 7 às 11, alguma coisa assim. Os professores dão no máximo 2 horas ao vivo, porque depois disso o pessoal já começa a dispersar, fica cansativo, ainda mais mesmo lidando com adultos, gente que tá ali porque tá interessada, quer aprender, mas é cansativo você ficar na frente do computador. Sim. Ainda mais que a maioria já é professor, também já tá trabalhando no computador o dia todo, fica cansativo. Ano passado, que era ficar literalmente o tempo inteiro em casa e ficar na frente do PC para tudo, nossa, era os alunos não aguentavam mais, ninguém aguentava mais. Você falava que todo mundo tava triste.
Então, mas para isso não aconteceu, uma das soluções que eu achei que deu uma amenizada, não que resolveu, longe disso, foi o que a gente comentou no episódio passado, foi fazer com que os alunos gravassem vídeos, que eles participassem, que eles interagiam, não só no momento síncrono, porque assim, acho que o Tom, o Canudo e eu tem uma experiência diferente nesse sentido, porque o Tom dá aula numa escola privada, mas é uma comunidade mais pobre, que faz parte de um projeto social. Eu dou aula na rede pública, que é um pessoal ali que tá no meio termo, é até uma escola boa aqui. O Canudo dá aula pra elite do pessoal Da rico. cidade. Então, lá, todos os seus alunos tinham webcam. Não, todos não. Não, você tá brincando. Exagerei Todos. aqui, generalizei absurdamente. Não, Não, mas todos tinham tudo. Webcam, 2 computadores, celular, iPhone 30. isso, então eles tinham uma oportunidade de participar do momento ao vivo. Meus alunos nem webcam tem, às vezes do nada ele ligava a câmera do celular, tá lá, ele com a avó fazendo comida, que ligou sem querer. Então, você tem uma outra experiência nesse sentido. Então, eu achei que pedir vídeos foi uma maneira boa de trazer eles pra essa interação. E eu vejo que eles não têm muita dificuldade, pelo menos os meus alunos não tiveram muita dificuldade em produzir esse material e disponibilizar. Eu acho que os professores com quem eu trabalhei tinham mais dificuldades para fazer do que eles. Com certeza. No nosso caso, lá na nossa escola, teve bastante essa dinâmica, mas em feiras culturais. Era, assim, a gente fez festa junina online, a primeira festa junina online foi uma festa junina da saudade. E aí a gente fez esse ano, a segunda versão, e traz várias fotos, os alunos fazem vídeos, aí a maioria deles já acessam o TikTok, né, gravam vídeos no TikTok, aí, por exemplo, a direção organiza uma apresentação com esses vídeos, apresenta a tela, uma festa mesmo, digital. Mas dinâmica na sala de aula era difícil e até não recomendado, porque no nosso caso são estudantes que não têm acesso à internet, e quando tem, eles têm que usar direcionado, senão vai acabar, né? Então, existia até um plano assim, de controle do que eles faziam fora da sala de aula também. Quando os professores percebiam que o fulano de tal dessa aula tal usava bastante a rede social tal, existia uma comunicação da escola com a família para vigiar um pouco esse uso desse aluno. E a escola mobilizou que o portal que eles acessam começasse a não descontar do 4G deles, dos dados deles, né? O sistema que eles usam para participar da aula assim, síncrona também não desconta do 4G deles. E aí existia uma fiscalização, como se o estudante tivesse que usar a internet só para aula mesmo. Então, não poderia gastar isso para fazer o upload de vídeo ou de imagem das fotos. Quando a gente tinha que fazer alguma atividade, era na sala de aula. O próprio Webex, que a gente usa, oferece lá você criar questionário dentro da aula para o aluno responder e ele exporta um resultado depois, né? Sim, a experiência fica bem limitada, mas o bom, né? Bom entre aspas, né? Mas a gente pode tirar alguma coisa positiva dessa experiência que, sim, potencializou muito o nosso conhecimento de ferramentas e coisas que a gente pode usar até agora no nosso dia a dia, retornando ao presencial. Por exemplo, o Canva é uma plataforma que eu conhecia, mas eu era muito relutante em usar. Eu usava ainda sempre o PowerPoint, quando eu precisava fazer um slide, ficavam umas coisas horrorosas, porque eu tenho um péssimo gosto. Depois que eu conheci o Canva, eu fiquei, mano, por que eu gastava meu tempo usando o PowerPoint? Faz tudo por lá muito mais fácil, muito mais bonito. O TikTok, pronto, né? Isso, o TikTok. E o Canva, ele dá a possibilidade de também ser colaborativo, você consegue abrir tanto pelo celular, quanto pelo tablet, quanto pelo computador. Ele tem uma biblioteca enorme de imagens, então, sei lá, se você quer fazer um slide com um cachorrinho com o rabo para cima, você vai encontrar. E na versão na versão gratuita, você tem muita possibilidade. Eu só uso a versão gratuita e eu já fiz gravação de vídeo no Canva, produção de imagem, produção de slide, o último mapa mental, eu nem sabia que dava para fazer mapa mental no Canva e a gente conseguiu fazer um mapa mental pelo celular. Não, todo mundo. Que foi uma atividade da disciplina da professora Cida. E assim, são possibilidades que eu sabia que o Canva existia,
mas eu achava que só tinha coisa boa na versão paga. E aí, por esse pensamento limitado, né, eu já meio que desanimava assim, nem vou abrir, nem vou experimentar. E agora eu acordo e já abro o Canva porque eu vou mexer com alguma coisa e eu acho que a ferramenta tem potencial para isso. Vocês estavam falando aí, e a Tainá falou sobre a questão de que a pandemia escancarou, né, a desigualdade social, que é um problema muito maior. A gente não está falando de um problema educacional, né, a gente está falando de um problema social que atinge a educação, porque você pensa que os alunos de uma escola particular e de elite que podem fazer aula particular em outro horário também, né? Para melhorar o desempenho e tudo mais, eles podem, por exemplo, ter a oportunidade de poder mexer no Canva, de poder produzir um vídeo como forma de avaliação, por exemplo, né? E esse aluno que tem um acesso limitado, que precisa que a escola intervenha para que o portal lá que eles usam não consuma o 4G deles, né? Eu fico pensando como isso ficou escancarado, né? De que existe uma desigualdade muito grande e que a oportunidade de aprender é muito desigual, né? Você tem aluno que pode produzir vídeo, pode mexer no Canva, tem aula online, tem aula particular, tem internet para isso, tem computador para isso, e você tem um aluno que tem um 4G, que pode acessar a internet em um período, né? Quando tem o 4G, né? Porque muitos ou utilizavam do pai, quando o pai tinha, ou utilizava de um parente. E no estado de São Paulo foi disponibilizado uma teleaula pela televisão, e foi aí que ficou mais escancarado ainda que muitos alunos não tinham nem televisão em casa para assistir essas teleaulas. E como que a gente não tem dimensão disso, né? A gente acha que todo mundo tem acesso, que todo mundo tem televisão, e não é bem assim, né? O professor tem que conhecer o contexto que ele trabalha para ele poder pensar quais são as alternativas que ele tem mediante aos problemas enfrentados. Acho que em cada instância aí, desde o do aluno com mais dificuldade de acesso até o com mais, você vai ter diferentes problemas. Você vai ter que encontrar diferentes soluções. A gente tem que pensar João aí nisso. tinha aluno que tinha condições, mas que o problema mesmo era a interação. Vontade, velho. Ela não tinha tudo, mas só entrava, ligava na aula lá e ia fazer outra coisa. Eles jogaram bastante, assim, eles me falaram, inclusive, que jogaram bastante durante as aulas passadas. Pelo menos eles estavam utilizando o tempo para alguma coisa, né? É. Mas fala da sua experiência com o Canva, Canudo. Eu sei que você é um odiador de slides em aula e eu sou um ferrenho defensor. Eu acho que é... Eu nunca usei o Canva na minha vida. Essa é a minha experiência. Pode passar pro próximo aí. Pô, ficou traumatizado com os slides do Rogério nas nossas aulas da faculdade. É que eu não usei, mano. Acabou que eu fiquei ali fazendo. Eu comprei a mesa já no começo e minhas aulas eram todas síncronas. Mas daí você escrevia a parte teórica na mesa digitalizadora? Não, eles têm apostila. O material da escola. E o material da escola, né? Tem o livro online, aí você pega o livro online quando precisa, quando não, eu colocava coisa de fora, ou da internet, ou eu mesmo fazia. De burguês Mas safado. foi basicamente assim, ó, a mesma aula, só que em casa. Nesse ponto eu inovei zero. Só não ter usado ferramentas tecnológicas mesmo. Metodologia, eu continuei fazendo a mesma coisa. Então, eu usava os slides para passar a parte teórica do conteúdo, aí quando ia fazer conta, exemplo, exercício, Mas no eu caso jogava na mesa digitalizadora para fazer. O ruim era que, tipo, qualquer coisa que eu tinha que... Porque em sala de aula você consegue ter muito mais interação, você consegue colocar a tarefa em grupo, você consegue interferir no que o aluno está fazendo, vai, ajuda, tira dúvida. Isso é muito... Você consegue muito olhar, útil mesmo que ele não queira aprendizado. te falar, você vai lá e olha o que ele tá fazendo no caderno. Mas Eu acho que... online não tinha essa parte, então era meio que fazer e acreditar, ter fé que alguém ia fazer alguma coisa. Eu acho que isso depende muito do padrão da escola que está se trabalhando, né? Exato. Então tem a escola que, ó, tá online, mas a gente vai seguir a mesma coisa, né? Essa apostila aqui, pronto, acabou. E já tem a outra escola, né, que nem apostila tem. Ó, você tem que dar aula e se vira. Então, alguns professores, por exemplo, né, utilizavam a nuvem de palavras, né, principalmente
nas outras assim disciplinas para além da matemática, né? Ai, vamos ler esse texto aqui e interpretar. Quais são as palavras que ficou mais em evidência assim desse texto? E aí, colaborativamente, todo mundo criava uma nuvem. Então, antes eu só tinha visto a nuvem no programa da Fátima Bernardes, no Encontro, que ela começa o programa com a nuvem. Verdade. Eu nem tinha visto a nuvem. Eu falei, gente, olha, é assim que faz a nuvem da Fátima. E eu tava lá fazendo a nuvem, sabe? Numa reunião que eu assisti. Eu acho que o que eu fico pensando, né, é o pós-pandemia, assim. Porque como será que vai ficar, sabe? Os traços das tecnologias. Será que os professores vão continuar tentando trazer essas possibilidades para dentro da sala de aula? Por exemplo, o Canva é uma possibilidade do professor que tem acesso com alunos com acesso, né? Porque, como o Gustavo falou, a integração é você usar o recurso de forma pedagógica. Então, se você só tem uma televisão, como que eu vou usar essa televisão de forma pedagógica para os meus alunos? Porque é muito difícil você chegar numa escola querendo usar um programa da NASA, sendo que não tem nem internet, não tem nem Wi-Fi. Então, o que dá para fazer... Pode falar, Amanda. Eu li um texto ontem sobre isso. E aí o autor falava que acha que não tem como voltar atrás no sentido dessa integração, sabe? Que as tecnologias foram integradas e agora no pós-pandemia não tem como tirar isso, né? Porque antes a gente... as tecnologias eram meio que aquela questão do uso, né? O uso pelo uso. Não tinha uma finalidade didática, então era o uso pelo uso. E agora ele diz que não. Mas eu fico pensando nisso que você falou, né? Se não tem infraestrutura, como é que você vai integrar? Exatamente. E eu escutei relatos de alguns colegas que já falaram assim: olha, eu voltei para a escola, eu tô dando aula presencial e a direção proibiu o uso de celular. Ué, mas quando o aluno tá em casa, ele pode, uma ferramenta potencializadora, e agora eu não posso usar lá, mas nem de forma pedagógica, não, nem de forma pedagógica. O aluno não pode nem colocar o celular em cima da mesa. Então, é muito complicado. Quando se tem a estrutura, eu vejo as tecnologias como um potencializador. Mas dá para você fazer numa imagem uma narrativa digital, sabe, do que o aluno aprendeu, fazer uma imagem, gravar um podcast sobre o que ele entendeu. E aí, o que você entendeu lá por aquela fórmula de Pitágoras e tal? Mas estamos aí, né, então, trabalhando. eu acho que essa reflexão tem que vir de dentro do educador, do professor, né? Porque eu tenho certeza que tinha professor na pandemia que assim, nossa, não vejo a hora disso acabar para me voltar a dar a mesma aula que eu dou há 20 anos. E tá tudo bem ele dar essa aula, não tô dizendo que seja ruim ou bom. Mas tem professor que, isso aqui, descobri uma ferramenta nova, é legal, posso usar em sala. Eu, por exemplo, sou um que levei o Canva pra sala, eu gosto de usar slide, eu não gosto de ficar escrevendo no quadro, eu acho que... Mas aí é a mesma coisa. Não, eu acho que é perca de tempo, eu acho que dá pra você fazer muito mais bonito e você poupa esse tempo pra ganhar em outras coisas, mas acontece que, é o que vocês já comentaram, a escola tem recursos limitados, por exemplo, eu levo meu notebook também para poder fazer chamada online, né, eu já lanço direto no sistema do estado, para não ter que fazer no papel e depois colocar no sistema, só que a minha escola só pega Wi-Fi na metade da escola, metade que eu dou aula não pega Wi-Fi, então eu tenho que rotear o meu 4G do celular pro notebook para conseguir acessar a internet e fazer isso. Mas... E o notebook que é seu ou da escola? Não, meu notebook. Eu comprei o meu projetor. Tudo bem, lá a escola tem projetores, mas eu prefiro não ficar disputando com os outros professores. Eu gosto de ter o meu próprio material. Mas é isso, a gente tem que pensar em... Eu falei. A gente tem que pensar em soluções. Acho que ficar apontando problema é bem fácil, todo mundo tá ciente dos problemas. A gente vê problema na escola todo dia. Pensar o que a gente pode fazer mediante as ferramentas e as alternativas que a gente tem disponível. E falando sobre soluções, né? Algum de vocês já utilizou o Jamboard? Não conheço. Ele é uma ferramenta Jamboard. digital, né? Tô ligado. Eu cheguei a ver para usar, mas não usei, de fato.
Eu também O Jamboard é uma lousa digital que você pode escrever e, ao mesmo tempo, os alunos, né, as pessoas que têm o link daquela ferramenta também conseguem rabiscar no mesmo quadro. Uma das coisas assim que eu vejo como negativo no Jamboard é porque ele só abre 20 páginas, né, do documento. Então, por exemplo, se você vai fazer uma atividade com os alunos e você tem 30 alunos na turma, não dá para pegar uma lousinha para cada um. Nossa, mas se tivesse 30 alunos na turma online, você é privilegiado, hein? Porque vai aparecer no máximo 5, 6 alunos. Exato. Então, o Jamboard, fica a dica aí para o pessoal que está assistindo o podcast, né? Caso vocês não conheçam, é uma possibilidade de uso coletivo, dinâmico, porque você está escrevendo no quadro e aí, de repente, o aluno ele não entendeu aquela parte, ele pode pegar o laser e circular aquele momento que ele não entendeu, e aí você pode pedir para o aluno escrever a conta, né, no caso da matemática, que aí você consegue olhar, você consegue corrigir junto com ele, mas assim, Jamboard é alguma chamada, né, de vídeo, ou no Zoom, ou no Meet. Eu não conhecia as ferramentas e já consigo ver muitos. Nossa, para o aluno resolver exercício é a melhor coisa, você conseguir acompanhar o raciocínio dele, o que ele tá rascunhando, para você poder ir comentando. Bem legal. Exato, e logo na matemática, né, que às vezes a gente não consegue Isso. ter essa interatividade, né? Exato. Nossa, é realmente Às vezes uma a ferramenta bacana. a ferramenta avaliativa volta a ser meio teste quando vira formulário, né? Quando fica no formulário. Com certeza. E aí falta ver essa resolução. Eu acho que na matemática, esse modelo de formulário ali pelo Google Sala de Aula é péssimo. É mais com todo respeito, a preguiça de corrigir, porque o negócio já te dá as notas importadas. Porque como você pode julgar o raciocínio matemático do aluno por certo ou errado? Se ele faz, sei lá, uma multiplicação de matriz, que tem que fazer 1 milhão de contas, ele acertou todos os elementos, aí errou o último e por isso ele marcou a alternativa errada. Então ele não aprendeu nada? Sim. Exatamente. É meio difícil avaliar dessa forma. Eu tive que usar Google Forms eu tive que usar o Google Forms em uma escola, só que aí eu fazia o seguinte, colocava para dar aquela opção de upload de arquivo, e aí o aluno fazia no caderno, numa folha, tirava foto, me enviava, eu baixava foto por foto, juntava tudo em um PDF, corrigia com a mesa digitalizadora e devolvia a nota e o bagulho corrigido para a coordenação / aluno. Então dava um trabalho grande, gastava muito tempo nesse vai e vem de juntar foto e fazer PDF até corrigir, organizar, colocar nome de aluno por aluno, era um trampo. Mas aí eu parei de fazer isso, comecei a mandar só o PDF da prova e os alunos me enviavam as fotos, só que aí também a escola não exigiu mais que eu devolvesse corrigido a prova para o aluno. Eu só corrigia e passava a nota. Só que aí tem uma perda, né? Que o aluno não tem a chance de rever exatamente ali os pontos que ele errou. Ali, né? Ele vai saber que tem quais questões que ele errou e vai olhar para a correção depois. Mas aí você poderia fazer... Mas ele tem a anotação dele, entendeu? Ele tem a anotação dele. Só não tá a prova lá, corrigida, com os comentários na própria prova e tal. Mas o processo de avaliação durante a pandemia foi uma coisa que teve que ser repensada aí. No meu caso, eu tô totalmente decepcionado, porque lá na minha escola não mudou nada, assim. Mudou o peso de prova, mas ainda é P1, P2, P3, faz a média agora, e aí depois uma PS substituindo a menor nota. E antes era P1, P2 e P3, só que com pesos diferentes. Agora todas elas têm o mesmo peso. Nas minhas também as avaliações continuaram no mesmo esquema, às vezes só diminuiu a quantidade de avaliações. Tinha P1, P2, PS, simulado, não sei o quê. Aí não vai ter mais esse simulado, vai juntar essa prova com essa, tentar selecionar aí os conteúdos para dar uma filtrada e tal, para não ficar muita coisa, tá ligado? O bom da minha escola é que você tinha uma flexibilidade em relação a isso. Ele tem algumas recomendações, né, que é sempre dar uma prova substitutiva, blá blá blá, mas você era bem livre. Se quiser fazer seminário, avaliar por participação, pelo desenvolvimento em prova, pelo desenvolvimento em sala. Eu acho que você ter essa flexibilidade, o apoio dos coordenadores da escola é importante para você poder fazer coisas diferentes, porque é difícil também você fazer tudo sozinho. É bom você ter um respaldo de quem trabalha com você para poder tentar outras coisas.
disciplina da graduação, né? Tudo bem que a gente tá falando de graduação, acho que é mais livre. E era com a professora Sueli, que trabalha com tecnologias, né? E aí ela sempre pedia para os alunos, ela deu muitas avaliações, tipo 6, eu acho, assim, para não ter que dar optativa nem nada. E aí ela sempre pedia para que os alunos gravassem um vídeo explicando como eles fizeram. Então, porque no começo a gente também colocava o formulário e aí a gente via que os formulários eram iguaizinhos, não mudava nada, né? E aí ela falou, então Gustavo vamos tem uma começar história boa disso. Aí ela falou, então vamos pedir para eles explicarem, né? O que eles fizeram aí. E aí tinha uns que mandavam o vídeo assim, eles falavam, bom, aqui na primeira linha eu coloquei, tipo, 2 vezes 5, aí deu esse resultado. Eles pulavam todo o desenvolvimento da conta e falavam só o resultado. Só o livro que estava escrito ali Tinham também. copiado, né? Sim. Então, a Foi professora uma boa Cida, tática. a professora Cida também usou esse método. Ela comentou com a gente no primeiro episódio. Até bom, porque eu nem tinha lembrado de mencionar isso de escola, porque na minha escola a gente fez uma pré-OBMAP online, que era para selecionar os alunos que iam para OBMAP. Acho que, sei lá, o recorde da escola devia ter sido um aluno que acertou 13, 14 questões, né, das 20. Esse ano todo mundo acertou 20 das 20 questões. Qual a possibilidade deles terem colado? Gurizada é Muito. boa, gurizada é boa, gurizada é boa. Tem também aquela história, Gustavo, da sua estudante lá. O Gustavo tava dando revisão da prova, eles já tinham feito a prova, tinha saído a nota e tava fazendo revisão da prova na aula, compartilhando a prova, no formulário, assim. A aluna chegou atrasada e falou, ô, professor, onde está essa tarefa aí? É verdade. Ela nem sabia, nem reconhecia a prova, porque não leu. Ela só alguém mandou no grupo, ó, marca tal, tal e tal, e marca. Mas também depois disso Ela eu tinha não... tirado 10. Daí o Gustavo falou assim, ué, que legal, você tirou 10 na prova e nem reconhece qual é a prova. Aí ela desconectou da chamada instantaneamente quando eu falei isso. Nossa. Já não tinha A muito aluno, ainda afugentei. minha experiência com, né, a avaliação na graduação enquanto aluna foi muito difícil. O último ano de graduação fazendo álgebra linear, EDO, cálculo 4. E aí, de repente, o que o professor falava? Você abre aí o Sturt da página tal até tal e faz a lista. E aí ia fazendo isso. Aí ele falou, vou marcar uma prova, a prova é das 7 às 20h40, vocês terminam, tira a foto e manda pra mim. E era assim, aí outros professores já foram pegando as listas por semana e cada lista era a lista que roubava a alma, né? E aí depois no final eles deram uma nota pra isso, mas assim, eu não tive nenhuma aula com, alguma prova assim, no sentido de produção, sabe? De vídeo, produção de imagem, apresentação do que eu aprendi. Então, quando a professora Cida comentou que nas aulas de cálculo, né, ela articulou a produção de vídeo, tanto dela gravando e replicando para os alunos, quanto os alunos, né, mostrando para ela o que eles aprenderam, eu achei sensacional. Porque eu gostaria de ter tido essa experiência, e a minha experiência era, eu faço e se eu não entendi, eu procuro no YouTube sobre aquele teorema lá para ver como que funciona. Então, mas faltou uma rede para compartilhar essas informações, essas ideias, de você mandar, ó, tô fazendo assim, tá tendo um retorno bacana, ou essa é uma abordagem que vocês podem tentar. Algum espaço mesmo, que é o que a gente tá fazendo nesse curso, a gente poder conversar e tá aqui falando das nossas experiências, como a gente fez, como a gente tentou. Por exemplo, uma experiência que o professor João, acho que era assim na escola dele, era os alunos fazem prova com a webcam ligada, como se mudasse alguma coisa, o aluno tá com a webcam ligada, sendo que ele pode só abrir outra aba e tá ali copiando tudo da internet, porque ele tá olhando pra tela do mesmo jeito. A medida anticola para que as provas não mudaram, né? Era exatamente o mesmo, meta-avaliativo, só que online. Aí a medida para não ter mais cola foi isso. Não, agora tem que fazer a prova com a câmera ligada. Aí os guris fazem a prova conversando no grupo do WhatsApp igual, tá ligado? Exato, então assim... Não mudou nada. Mas acho que poderia ter um espaço para os professores compartilharem essas ideias. Assim, agora, acho que a gente está entrando em fim de pandemia, acho que as aulas agora, a menos que ocorra um desastre, não devem voltar mais online. As escolas já voltaram presenciais. Mas são lições que a gente aprende, coisas que a gente pode trazer agora para a prática do dia a dia mesmo. O que a gente pode
pensar a respeito disso? Olha, nas escolas que eu trabalho, uma delas está muito na ideia de manter ainda o uso da parte digital, tá ligado? Google Classroom, essas coisas. E a outra achou que o saldo da pandemia foi totalmente negativo e que agora, se Deus quiser, vai ser presencial para sempre. Ninguém nunca mais vai ter que usar um computador nunca. Olha, eu honestamente gosto dessa ideia de manter ali um pouco do... Principalmente para escolas que têm acesso, né? Que os alunos têm essa facilidade. Por exemplo, quando você passa um trabalho para o aluno fazer em casa e te entregar tal dia na escola, por que você não pode usar o Google Sala de Aula e te enviar por lá? Que vai... É muito mais fácil depois de você ter ali para corrigir. Então, isso eu acho bom, até porque não tem que evita de ficar carregando trilhões de papel, E se entendeu? esquecer, professor, esqueci o trabalho, posso trazer amanhã? Posso, tem até De meia-noite para enviar lá na sala de registro, aula. né? Isso. Armazenamento, até do aluno também conseguir ter acesso, né? Depois O que aí Classroom ele eu acho pega o excelente. professor Perdão. e ele também fica com uma cópia ali, né? Uhum. Eu acho excelente o Classroom nesse sentido de complementar, assim, de ter esse espaço para você falar, atividade. A prova é terça-feira, vou passar uma lista lá de revisão para a prova para vocês lá no Classroom. Pronto. Esqueci, o que rolava muito antes da pandemia já era grupo de WhatsApp. Tem grupo de WhatsApp da escola, um grupo que tem o professor, mas essas informações se perdem muito fácil. Você ter ali o Google Sala de Aula pra você postar, pessoal, prova essa semana, conteúdo tal e tal, ó, link de vídeo aula para quem ainda tá com dúvida, para quem perdeu a explicação, para quem faltou no dia, pra você estar disponibilizando material, eu acho que funciona bem. Eu acho que complementa o ensino presencial. Os próprios alunos, tipo, às vezes estão com alguma dúvida referente ao conteúdo, tipo, qual que é o conteúdo da prova, ou não entendi determinada coisa, e eles conseguem mandar lá no Classroom, entendeu? Meus alunos, hora ou outra, mandam, professor, tem como mandar uma lista de exercícios antes da prova? Tem como fazer isso? Tem como, entendeu? Sempre perguntando, tô com dificuldade em tal exercício. Aí eu ajudo por lá ou ajudo na aula, mas tipo, já tenho essa comunicação e que não é igual no WhatsApp. O WhatsApp, como é um aplicativo de mensagem instantânea, a expectativa é que a pessoa vai te responder logo. E aí, sobre aquilo que a gente falou de o tempo online começar a invadir seu tempo de descanso ou seu tempo de não trabalho. Privacidade, né? Exato. Lá no Classroom não. Jornada de trabalho versus vida fora da jornada de trabalho. Exato. No Classroom não. Ele posta lá e quando eu quiser eu respondo. Quando eu puder eu respondo. Então, não tem essa obrigatoriedade de resposta imediata. Uma alternativa que a gente tem usado no mestrado e tem funcionado bem é usar o Telegram como a rede social ali profissional, ou a escolar nesse sentido. Assim, ó, quer tirar dúvida? Pelo Telegram atendo de tal e tal horário. O WhatsApp é só pessoal. O Tom fez uma coisa parecida também, só que ele usou o WhatsApp profissional mesmo. Ele criou uma conta business só para atender a galera relacionada a isso. Eu acho que é bom a gente fazer essa separação. Mas eu também uso o Classroom, assim como o Canudo, e acho que funciona bem. Meu único problema com o Classroom é que os alunos não têm vontade de ler. Não é que eles não sabem ler, mas eu posto assim, ó. Galera, notas da prova. Como não vai ter aula essa semana, já vou publicar por aqui. Minha planilha do Excel. Lá embaixo tem primeiro bimestre, segundo e terceiro. Cliquem no terceiro e veja as notas. Passa 5 minutos. Uai, professor, essa foi minha nota da prova? Que bimestre você tá olhando? No primeiro. O que tem que fazer? Não sei. Não lê tudo. Eles dê lá, notas da prova. Aí clica, foda-se. Eles querem que você faça uma vez para eles verem como que é, e aí eles repetem só. Não, mas é que eles não lêem a mensagem inteira. Isso é que nem questão de vestibular. Eles lêem assim, ó. Ache o X aqui, já vai lá e marca lá. Nem viu que você era... O que queria mesmo a questão, tá ligado? Tem essa preguiça de ler. Uma coisa interessante do Telegram também, né? É que ele tem a versão pro computador, pro navegador do computador, pro celular, e você também consegue programar mensagens por ele. Então, de repente, por exemplo, você quer mandar uma mensagem também pro aluno de uma correção que você está fazendo para ele, mas vamos supor que é um dia e você não pode ter uma interação com ele naquele dia, mas você precisa ter um contato com ele, você pode programar para ele receber essa mensagem segunda-feira, 8 horas da manhã, que aí na segunda-feira, 8 horas da manhã, automaticamente o Telegram vai lá e envia essa mensagem. O Telegram, na verdade, ele tem vários bots, né, para que você pode utilizar. Tem bot que traduz o áudio, você manda um áudio, o bot te retorna uma mensagem com o áudio escrito. Dá pra você fazer enquete dentro do próprio Telegram. Então, se você tem um grupo com os alunos, vocês querem fazer a prova terça ou quarta, você pode abrir uma
uma enquete também, é bem legal, ele funciona muito nesse sentido. E o bom também é que o Telegram ele funciona no navegador sem o celular. Não é igual o web WhatsApp, que você tem que estar sempre conectado. Você conectou uma vez, então o aluno que usa o celular do pai só precisa conectar uma vez, depois ele não precisa mais do celular. Se ele já tem conectado o navegador, ele consegue usar o Telegram sempre. Isso também é uma das vantagens. E também tem o bot de autodescrição, né? Que você pode gravar um áudio e aí o bot, ele descreve aquela sua fala do áudio em texto. Então é uma outra possibilidade também de como utilizar o Telegram. A gente está usando bastante por conta do mestrado, né? E a cada momento que a gente usa, a gente descobre um recurso diferente. Ah, que legal, dá para colocar, dá para usar na prática. E aqui eu só abro de segunda a sexta-feira, 6 horas. Depois eu não abro mais o Telegram. Eu tenho ele só no computador, não tenho ele no celular, para tentar respeitar esse limite do final de semana, né? Respeitar a jornada de trabalho versus Então, vida fora da jornada. Uma das nossas pautas de hoje era dicas e truques do especialista aí, ó. Então a dica de hoje fica aí, usar o Telegram. Separe a sua vida profissional da sua vida pessoal. Fazer essa separação em tempos de pandemia é importante. Melhor. O Telegram é uma dessas alternativas. Mas eu quero. Se você tiver com muitas aulas na semana, você não vai conseguir fazer isso, porque seu fim de semana vai ser para trabalhar de qualquer jeito. Eu quero ouvir mais da Amanda, porque eu tenho interesse em saber o que eu posso fazer com o celular, porque eu sou muito leigo usando o celular. Eu realmente só conheço o Khan Scanner. Meus alunos só mandam PDF usando isso. Não muda nada pra mim. Eles podiam mandar imagem. Eu não sei porque eles mandam tudo em PDF, que é até pior que eu não consigo editar. Fica bonitinho. Dá pra editar, só abre pelo Microsoft Edge. Então obrigado, eu desconhecia. Mas fala aí. Dica do especialista. O que você recomenda no celular que dá pra fazer, que é bacana, que a gente tem que conhecer, que dá pra levar pra aula presencial? Conta aí pra gente. Olha, eu acho assim, vou citar uma coisa que eu trabalhei na minha pesquisa e é que eu gosto muito também, né, que é o vídeo, porque eu já ia falar até antes da questão da aula presencial, né, dos alunos produzirem os vídeos, porque vamos pensar, eu não sei se no Google Sala de Aula tem como colocar vídeo, mas deve ter tem como colocar link, né? Então, os alunos produzirem vídeos, né? Agora até com aula presencial, eles estão produzindo um material didático que o professor vai poder usar em outros momentos, né? Então, você vai ter um vídeo produzido pelo aluno, um texto que ele vai fazer, só que digital, né? Ele vai ter que falar, que ele vai ter que usar a criatividade, que ele vai ter que estudar para produzir conteúdo sobre aquilo. E aquilo vai ficar disponível para poder ser usado por outras turmas, em outras turmas, para poder ser usado numa revisão, por exemplo. Para ficar disponível talvez num grupo de WhatsApp com a turma. Se algum outro aluno tiver dúvida, tem um vídeo que foi produzido ali pelo colega. Eu acho que a questão da produção de vídeo com o celular é muito forte, fora que os alunos têm muita facilidade, né? De trabalhar com o celular, eles têm muita facilidade de falar para a câmera, de produzir, de compartilhar conhecimento por vídeo. Então, eu acho que pensando nessa geração aí, millennium, né? Eu sou cringe, eu não sei, mas acho que nativos digitais. Os nativos digitais, eu acho que seguir pela direção de produção de vídeo, né? De fazer com que esses alunos produzam, é uma pegada muito legal, assim. E usar como forma de avaliação, por exemplo, e de produzir também um portfólio até, né? Um banco de dados ali com vídeos produzidos pelos alunos, por exemplo. E eles mesmos poderem acompanhar a evolução deles, né? Sim. Nos próximos vídeos, né? Não só a evolução de qualidade de edição, de aprendizado mesmo. Sim. Isso, na experiência com o celular, acabei de lembrar que na verdade tem outra coisa que eu conheço. Droidcam, para usar o celular como webcam no computador. Para o professor que não tem webcam, você baixa esse aplicativozinho no celular, baixa no PC, coloca o mesmo IP em ambos, aí você usa o celular como se fosse uma webcam do computador. É bom para dar aula online ou para gravar vídeos usando outro software, que aí você consegue colocar a sua cara e gravar a mesa digitalizadora, por exemplo, ou sua mão. Acabei de lembrar que antes da minha webcam chegar, eu fazia assim. Então, uma boa dica também. E fora o GeoGebra, né, gente? O GeoGebra, Symbolab, alguns sites aí que dá para abrir pelo celular, ou aplicativos que você consegue colocar a função e aí ela plota o gráfico da função e aí você consegue estudar o comportamento da função.
alguns aplicativos também de matriz. Tem um que chama Euclidia. É um aplicativo de celular e esse aplicativo ele trabalha com geometria plana, mas na situação da construção. Então, a cada nível ele oferece assim, conteúdo sobre os entes primitivos, ponto, reta, e você constrói uma reta paralela, sabe? Então é interessante que na tela do celular você consegue fazer construções com régua, compasso e lápis. Então, geometria eu acho que é um bom conteúdo para se ter trabalhado nesse tempo de pandemia. Eu acho que esses softwares auxiliam muito. Infelizmente eu não peguei nada de geometria nesse ano que eu tô dando aula, fiquei só com parte de álgebra mesmo, mas tem bastante softwares até para celular. Eu nunca usei o GeoGebra no celular, né? Já usei no computador, mas sei que tem essa possibilidade. Tem o GeoGebra offline também, que você No pode usar para celular estudar. tem até o 3D que você consegue planificar o prisma. O GeoGebra tá de parabéns. Já foi citado nos 2 episódios. Se for citado no terceiro, ele pode pedir música aqui. Não, mas tem um software que os professores vão adorar, que esse eu tenho que recomendar. É o da webcam do Canudo. Como é que é o nome, Canudo? Vixe Maria, Snapcam. Esse, porque, assim, eu entro nas reuniões do Meet, dia de conselho de classe online, é só os professores mudando o fundo lá no Meet, se divertindo, assim, tô na praia, gente, olha aqui. Aí a outra bota alguma coisa assim, olha onde eu tô, pessoal, eles adoram isso. Então o Snapcam é maravilhoso, que dá pra você botar um monte de filtro na sua webcam, troca a sua roupa, faz você careta. Coloca todos os filtros do Snapchat, né? Então o Snapchat, como já era reconhecido por esses vídeos e filtro, né? Tem muita coisa, muita coisa. Então eu colocava, tinha vezes que eu dava aula de pepino, banana, e um monte de coisa. Então, tipo assim, foi uma parada boa, ainda bem que você lembrou, nem lembrava disso aí. Foi muito bom pra quebrar essa apatia na época, tipo, 1 ano tendo aula online, ninguém aguentava mais, aí um dia eu apareci lá de ET, tá ligado? E aí, molecada já achando o bico, todo mundo, um monte de gente já ligando o microfone, ligando a câmera, só pra colocar o filtro também e ficar lá com o filtro, tá ligado? Então foi bem massa, assim, foi muito legal nesse sentido de voltar à interação, sabe? Isso, não é necessariamente uma situação pedagógica, mas é legal pra você interagir, pra você ter esse momento de diversão, de descontração. Não, e aí, tipo assim, eu usava mais no fundamental, né? Que eu achei, vou botar isso aqui pros moleques do médio, eles vão achar que eu sou, sei lá, moleque chato, né? Só que não, eles gostaram demais, assim. Aí eu usei uma vez e nunca mais usei, que eu fiquei com medo de estar passando vergonha, né? Aí passou uns tempos e professor, cadê o ET lá, mano? Não sei o quê, porque eu colocava o filtro e ficava fazendo graça, né? Não só deixava o filtro, ficava fazendo piadinha. E eles rachavam o bico e gostaram, mano. Foi muito bom, de fato, pra ajudar aí nessa ausência de interação, o Snapcam aí pode dar uma graça a mais na aula. Vou usar esse. Gostei É dessa bom, dica. Esse é bom. Especialista Canuto. Porque eu acho que o Tom é o único professor aqui que ainda não voltou presencialmente, né? Então ele ainda tá nessa labuta aí das aulas online. Vamos lá, então vamos fazer a chamada. Vou fazer a chamada. Então chama. Mas pera, é o encerramento ou a abertura? Abertura. Encerramento é quando acaba. Então tá bom, eu achei que tava acabando. Pode acabar primeiro e abrir depois também. Faz, é. Então acabou, gente. Obrigado aí pela presença de vocês e até a próxima, tá? Próximo episódio vai vir um colega nosso, Edileno, tá confirmado. Vocês vão se divertir bastante com ele, porque ele tem bastante história de Teixeira de Freitas. Capital do extremo sul baiano. Terra da melancia. Então não percam as cenas dos próximos capítulos aí. Isso. Pessoal. Valeu. Valeu, Muito obrigado. gente. Até lá. Obrigado, meninas.